Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre funções. E para a gente começar a nossa aula, falar de funções, eu gostaria de ler um pedacinho que está aqui no caderno do aluno. Olha só, em linhas gerais, pode-se dizer que a função é uma regra matemática. Olha que interessante, uma regra matemática que relaciona cada elemento de um conjunto X a um único elemento do outro conjunto. Cada elemento de um conjunto X a um único elemento do outro conjunto. Sendo assim, o primeiro conjunto é chamado de domínio da função e o segundo conjunto é chamado de contradomínio da função, sendo definida utilizando uma lei de formação. Nossa, quantas informações! Em que cada valor de x temos um valor de y. Dizemos ainda que x é uma variável independente e y uma variável dependente. Para a gente começar a nossa aula, eu peço para vocês a gente dar uma olhada nessa atividade 1. Vamos olhar ela, vamos explorar ela e vamos ver o que está relacionando essa atividade 1 com todos esses dizeres aqui. Olha só, o preço da passagem do transporte urbano comum em uma cidade do estado de São Paulo é R$ 4. Então, o que você entende até aqui? Uma passagem custa R$ 4. Com base nesse dado, complete a tabela a seguir. Então, vamos lá para a tabela, pessoal. Olha a tabela. Número de passagens, valor a ser pago. Vocês, nesse momento, vamos falar aqui de variável. Olha só, número de passagens, valor a ser pago são as variáveis. Por quê? Porque variáveis, como o próprio nome diz, ele pode variar. Eu posso comprar uma passagem, 2, 3, 4, 5, 8, 20 passagens. Valor a ser pago. Opa, é variável também por quê? Vai variar conforme o número de passagens que eu comprar. Mas vamos lá. Uma passagem custa R$ 4. Se eu comprar duas passagens, vão custar R$ 8. Ah, é o dobro. É o dobro. Se eu comprar 5 passagens, se uma custa 4, 5 passagens, eu vou pagar R$ 20. Concorda? Por quê? 1 vezes 5 é 5. 4 vezes 5 é 20. E se eu comprar 8 passagens? Se uma passagem custa 4, 8 passagens vão custar 8 vezes 4, R$ 32. Então, olha só, eu tenho a variável dependente e a independente. Dependente, valor a ser pago, depende do quantas passagens vou comprar. Essa tabela representa tipicamente uma relação de proporcionalidade direta. Opa, relação de proporcionalidade direta. São grandezas diretamente proporcionais, certo? Por quê? Aumentou o número de passagens, aumenta o valor a ser pago na mesma proporção. Se eu comprar o dobro de passagens, vai ser o dobro de valor. Se eu comprar 8 passagens, o valor vai ser multiplicado por 8, certo? Quanto uma pessoa pagaria se comprasse 7 passagens? Poxa, é tranquilo. Se uma passagem custa 5, uma passagem custa 4, eu comprando 7 passagens, vou pagar 7 vezes 4, 28. Quantas passagens podem ser compradas com valor de R$ 60? Puxa, se uma passagem custa 4, R$ 60, 60 dividido por 4, eu vou ter 15 passagens. Por quê? 15 vezes 4 é 60. Ah, então comecei a entender, mas vamos voltar à função. Onde está o conceito de função aqui? Opa, função é quando uma coisa depende da outra, uma coisa está em função da outra. Valor a ser pago está em função da quantidade. Então, olha só, valor a ser pago, eu poderia colocar uma letra P. P, valor a ser pago. Número de passagens, eu posso colocar uma passagem, 2 passagens, 3 passagens, então pode variar. Então, eu vou usar o famoso X. Ó. Então, o que eu sei? O valor a ser pago
certo? Está em função, é igual ao quê? Cada passagem não custava R$ 4, multiplicado pela quantidade de passagens. X, então, representa a quantidade de passagens que eu compro, certo? Então, olha só, eu já tenho uma função, eu tenho a nossa lei da função, certo? Essa é a nossa ideia de função. Ah, professor, mas falou de domínio e contradomínio. Opa! Domínio, pessoal, são todos os valores que eu posso usar para x. Então, o nosso domínio é o número de passagens. Esse aqui é o nosso domínio. Domínio. Contradomínio são todos os valores que podem dar, os valores que posso encontrar aqui. Eu posso encontrar diversos valores aqui. Esse é o nosso contradomínio, o contradomínio. Bom, essa é a nossa primeira ideia, pessoal. Podemos considerar que o preço pago pelas passagens variam em função da quantidade adquirida. Dessa forma, a relação de proporcionalidade é expressa por uma função do tipo y igual a kx. Opa, mas o que é esse y? O que é esse k? O que é esse x? Opa, x é a quantidade. Tá vendo que ó, o k está no valor aqui, ó, R$ 4 é o nosso k. Y representa o quê? Número, o valor a ser pago. Eu usei a letra P. Então, eu poderia escrever assim. Também chamado de função linear. Olha, tem que grifar isso aí, ó. Função linear. Onde K é considerada a constante de proporcionalidade. K é a constante de proporcionalidade. Então, vai ter um exercício logo à frente ali que vai pedir para você calcular a constante de proporcionalidade. Vai querer que você calcule o valor do K. Quem é o K? O K é quem está antes do X. Olha o K aqui, ó, está antes do X. Nesse exemplo nosso, o K vale R$ 4, certo? Então, é essa a ideia. Determine o valor de K e escreva a expressão algébrica que representa essa situação. Considere N o número de passagens e V o valor a ser pago. Olha só, eu usei P, valor a ser pago. Aqui, o valor a ser pago é V. N é o número de passagens. O número de passagens eu usei a letra X. Aqui vai ser N. Então, olha só, o valor a ser pago vai ser o quê? A constante R$ 4 multiplicando N. Essa é a ideia. No caderno, construa um plano cartesiano e esboce o gráfico dessa função. Vamos entrar em gráficos, pessoal. Então, como que eu vou fazer um gráfico? O que é um plano cartesiano? Lembra das coordenadas x, y? Que vocês já viram isso aqui? Ó, x e y, certo? 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim vai. Opa, se eu comprar nenhuma passagem, não pago nada. Mas se eu comprar uma passagem, vou pagar R$ 4. O valor está lá em cima já. Comprar duas passagens, vou pagar R$ 8. O gráfico vai surgir aqui, ó, uma linha reta. Então essa é a nossa primeira ideia, certo? Eu vou gravar outros vídeos e a gente volta a conversar, tá bom?